aí nas nossas redes sociais. E parte dessa surpresa é culpa do professor Luiz Alberto, tá? Então já quero deixar isso claro. Se vocês tiverem reclamação, vocês podem fazer com ele. Que bacana, vamos fazer. Não, do Luiz eu não reclamo de nada, não. Tá tudo na paz. Tá certo. Ainda Então mais que ele tá mandando acompanhem. saudações, né? Eu gosto dele formal, porque ele manda saudações. É a formalidade saudações. Ele é um lorde, né, professor? Em casa já vira Juju Lulu, os amigos. Bom, professor Júlio hoje vai falar sobre novos caminhos da universidade e da profissão de professor, que é a nossa essência, né? Que nos forma, que nos dá base, diretrizes. Quem não tem aquela história, o meu professor, né, daquela época do primário, e a gente guarda e leva para sempre. E depois tem a faculdade e por aí vai. Professor Júlio é RP pela Casper, doutor em Ciência da Comunicação pela ECA, diretor executivo proprietário do Núcleo Rumos, serviço de consultoria de comunicação estratégica e negócios editoriais, e eu sei que ele tem novidades. Eu já estou sabendo que ele tem novidades, mas ele não contou para mim, vai contar aqui agora para vocês. Tá bom. Já professor, seja muito... Obrigado. Seja muito bem-vindo. Antes da gente iniciar, eu só quero lembrar quem está nos acompanhando das nossas ações dentro do Conselho, do prêmio Personalidade do Ano, do concurso RP para quê? Então a gente aí deu uma movimentada no semestre e amanhã a gente divulga os indicados ao prêmio. Tchan, 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 que rufem os tambores, né? E aí todo mundo vota para a gente ter, no final do ano, o grande momento de conhecer os 2 profissionais que vão receber esse reconhecimento nosso. E depois a gente vai falar sobre o concurso RP para quê. Mas ninguém quer me ouvir aqui, professora. A gente veio ouvir você. É a minha aula. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer. Obrigado, querida. Obrigado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado em falar na semana que se comemora o Dia dos Professores, falar sobre essa profissão e fazer algumas coisas, falar. Não sei se eu vou falar nada assim de especial, mas a ideia é falar coisas que realmente me marcaram como professor. Por que eu decidi ser professor? Em que momento eu estou da minha carreira como professor? O que está acontecendo? O que eu penso das universidades hoje, do curso como formação? Então, eu vou trazer algumas opiniões calcadas em vivências, mas também em cursos e capacitações na área de educação, para a gente discutir um pouquinho aqui. Quanto às novidades, gente, tem 2 novidades. A primeira é que eu lanço no dia 5 de novembro a empresa a editora Clube de Assinatura Trem de Histórias. Eu estou enveredando pela produção literária para crianças. A gente lança a empresa editora Clube de Assinatura Trem de Histórias em todo o Brasil a partir do dia 5 de novembro. Eu sou sócio proprietário da editora e do Clube de Assinatura, então vocês vão ver aí bastante coisa sobre trem de histórias no LinkedIn, no Instagram. Podem acreditar, eu fiz vários cursos na área de construção do livro didático infantil, de livro de literatura infantil, e a gente entra com isso. A outra novidade, ela é parcial. Infelizmente, eu assinei um contrato de confidencialidade. Eu preciso esperar, porque a organização é uma organização que depende de empresas de compliance, que tem toda a política de compliance, então a gente assinou. Eu assumo, a partir provavelmente do dia 25, a diretoria executiva dessa instituição, assumindo aí toda a responsabilidade de trabalhar com uma causa aqui no Brasil inteiro. A gente vai fazer um grande trabalho de conscientização, de mobilização social. Travou aí para você, gente? Ou só para mim? Logo a gente vai estar nas redes sociais. Isso é importante para o profissional de relações públicas. Um contrato de confidencialidade não pode ser quebrado, né? Quando a gente assina, que a gente está assumindo ainda mais um cargo de diretoria executiva, que é um cargo máximo dentro da organização, a gente tem que esperar
toda uma política de compliance que deve ser seguida, assinatura de contrato, jurídico, e aí eu vou fazer o anúncio oficial, né? O conselho diretor vai anunciar isso, e aí eu anuncio para todo mundo. Graças a Deus, eu estou muito feliz, foi algo que aconteceu. Então, muitas novidades acontecendo. A outra novidade, Marilisa, é o lançamento do meu primeiro romance na Amazon, que é Os Passeadores de Cachorro, que é um romance suspense psicológico, na realidade, e já está na Amazon, no Kindle da Amazon, no Select, né? Vocês só vão encontrar no Kindle da Amazon, não tem outro lugar, porque eu estou concorrendo ao prêmio de literatura Kindle também. Então, só depois do prêmio é que vira papel e as pessoas podem comprar em papel. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu prometo que lá para o dia 5 a gente revela a empresa, o que a gente vai fazer. Eu quero a participação de todos os RPs, porque a gente vai trabalhar com conscientização, mobilização, educação. Então, a participação dos RPs é fundamental, porque é o nosso trabalho, muito especificamente, né, da nossa formação profissional. As novidades são essas. Agora, você faça aí as perguntas. Estou preparadíssimo para a sabatina. Não, eu quero lembrar que o professor Júlio foi o agraciado do nosso Prêmio Personalidade de 2019, né? E agora a gente entra, exatamente, a nossa primeira premiação foi o professor Júlio quem recebeu, e para nós foi uma honra. Inclusive eu me sinto honrado. Inclusive a mãe dele estava lá na Câmara e está hoje aqui na nossa live. Sim, está assistindo pela da minha sobrinha, Ana Luísa, Ana Lu. A minha mãe está vendo, enlouquecida aí. Já mandou beijo, mandou pelo meu WhatsApp beijos para você. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui pelo computador, ela está mandando, dá beijos na Marilisa. Mãe, beijo para você também. Ai, mas é uma querida, né, gente? É um orgulho. Tá, a minha sobrinha também está aí, que é como se fosse uma filha para mim, também está assistindo, a Luísa. Por que professor? É algo que é inato à minha pessoa. Acho que desde criança eu gostava de brincar de escola. Então, assim, foi um passo. Eu lembro que no meu primeiro dia de faculdade, uma professora muito amada me perguntou assim, o que você quer? E eu disse, eu quero ser professor. Foi assim, foi tão... Dentro da faculdade de Relações Públicas, ela me perguntou, você quer enveredar para... Eu falei assim, eu quero ser professor, eu quero sentar nessa mesa. E aí foi ela que foi me encaminhando para isso, Helda Baraco Bulota, em memória, porque ela já faleceu, mas foi aquele momento em que, por um vislumbre, eu sabia que eu tinha que ser professor. Eu sabia que era, por mais que eu trabalhasse, que eu quisesse chegar a um cargo diretivo, numa multinacional, numa empresa, alguma coisa assim, eu sabia que eu tinha que vivenciar aquele momento. Eu adorava a sala de aula, sempre gostei de estudar, sempre foi estar numa sala de aula, não só como aluno, mas ajudando os meus colegas, sempre foi uma coisa importante para mim. Liderar o grupo e fazer o trabalho. Então, eu sabia que tinha alguma coisa ali que me fazia amar aquilo. E foi paixão total, assim, eu fui prestar o concurso para poder... a minha irmã está falando, a irmã do Júlio está aqui. Minha família toda, acho que tietando você. Todos são meus fãs, graças a Deus. Minhas irmãs são as coisas mais lindas da minha vida. A Cid, a Marta, a Luísa, a Dani, minha sobrinha, são fofas também. Então, quando eu fui, eu queria muito ser professor, mas eu fui para o mercado, fui trabalhar, e durante 4 anos eu vivi o mercado, e aí surgiu uma vaga, e foi muito engraçado, que era um concurso, e eu fui desclassificado por falta de didática. Foi uma loucura, né? Porque, né? E anos depois eu soube que foi um erro, né, de troca de notas. E eu tive a felicidade de ter na banca Cândido Teobaldo, Papa das Relações Públicas. E foi um erro de documentação. Eu tinha tirado o primeiro lugar no concurso. Eu descobri anos depois que houve esse erro. E eu assumi, depois, coincidentemente, por uma coincidência do destino, eu fui chamado para substituir um professor e fiquei nessa universidade por, então, 18 anos como professor Júlio. Depois eu fui para outras universidades, dei curso de pós-graduação. Mas eu tenho uma paixão pela sala de aula. Quem me conhece sabe da minha intensidade como professor. Eu gosto do que eu faço. Estar numa sala de aula não é sacrifício, não é chateação, não é aborrecimento, é felicidade.
Quem já foi meu aluno sabe que eu nunca entrei numa sala de aula, vim dar aulas. Não, eu estou vivo aqui com vocês, intenso, rasgando o trabalho, jogando no lixo, escrevendo coisas horríveis no trabalho. E as pessoas, mas por que você faz isso? Porque eu quero mais. Eu não quero um aluno medíocre em que eu digo, tá bom. Eu quero o aluno que eu digo, está uma porcaria. E ele fala assim, já que escrevi coisas no trabalho dos alunos, de lixo para baixo. Né? Eu vou até contar eu vou suprimir umas palavras. Eu tenho 2 códigos, Marilisa, é o X do B e o C do L. Quando eu escrevo C do L, a coisa está mais ou menos boa. Se eu escrever X do B, é que são palavrões, eu não vou falar aqui na live. Mas isso virou a minha cara da intensidade. Eu não sei ser pouco, eu não sei ser mínimo. Então eu entro numa sala, eu me preparo, eu entro pegando fogo, eu entro apaixonado, eu quero esses meninos diretores, eu quero esses meninos produtores, eu quero essas mulheres todas mandando nas empresas, eu não quero ninguém menos do que eu acho que eles podem ser. E se eu simplesmente dizer, tá tudo bem, tá bom, eles sabem que eles não vão. Então, quando eu dou um 10, eles sabem que aquilo vale um 10. E geralmente eu demoro para dar um 10. Eu tenho a Carla Almeida, por exemplo, que ela guarda um trabalho que ela fez para mim com a única nota que eu dei naquele ano, boa. Então ela guarda. E a Carla se tornou professora. E o que eu gosto é desse legado de ter transformado jovens em professores, em apaixonar essas pessoas pela nossa profissão de professor, né? Isso, e também, outra coisa que é o meu legado, eu fiz muitos jovens se apaixonarem pela profissão de relações públicas, né? Eu sou o mequetrefe que todos amam nas faculdades. A palavra mequetrefe é uma palavra que me segue, né? A palavra que me estabiliza como pessoa para os meus alunos, né? E é muito legal a gente poder sentir isso. Eu tenho alunos de 1900, eu comecei a dar aula em 94. Eu tenho alunos nesses 26 anos que me encontram lá de 94 e que simplesmente estão e me encontram e me abraçam com carinho, com amor. Eu acho que isso é a história do legado, né? Tinham pessoas, a Karina Miller está aqui, foi minha aluna também, uma fofa, linda, maravilhosa. Eu estou vendo alguns nomes, gente, eu estou meio cegueta, né? A idade chegou, eu não acho meu óculos. Então eu estou assim, para me enxergar. Então, poder contar com isso, poder transformar a vida desses jovens que chegam das mais diferentes situações. Você viu ano passado, quando eu recebi o prêmio, o que o Alcides disse, que me emocionou muito, né? Que ao entrar na casta era um garoto negro, e eu peguei na mão dele e falei, você entra comigo, ninguém aqui é melhor que você. Então, eu nem percebi que eu tinha feito isso. Eu nem sabia, né, que eu tinha feito isso. A Larissa Bravo também, a Carlota, acabei de citar a Carla, ela entrou aí. É legal, citei você, Carlinha. Então, são pessoas da turma. E, é claro, sempre tem turmas que fazem da gente. A minha primeira turma, que é o pessoal que está entrando aí, a Carla, a Karina, foi o Marcos Bonfim também, que está chegando. A turma foi a primeira turma que eu acompanhei inteira. Eles formaram em 2000. E foi uma turma, foi tão apaixonante, foi uma relação tão paternal com eles, com o crescimento deles, com o meu crescimento como homem, como professor também, foi maravilhoso conviver com essa turma, conviver. E hoje eles são grandes profissionais em grandes empresas, né? São pessoas que estão disseminando a nossa profissão com tanta qualidade, com tanta eficiência, que falam de relações públicas com amor. Então, o meu papel de professor não é só essa coisa desse distanciamento da sala de aula, mas é mostrar como a nossa profissão de relações públicas tem sentido, tem valor. E eu acho que ao longo desses meus 26 anos como professor de relações públicas, nos últimos anos eu sou professor de comunicação, né? Eu comecei a dar aula em rádio e televisão, em publicidade, com o mesmo amor que eu aprendi a ter pelos alunos de relações públicas. Então, eu também entendo que, assim, a minha vivência maior foi nas relações públicas, eu trabalhei com isso a vida inteira e trabalho, e eu sempre ressalto como é importante a gente escolher certo a profissão da gente. Perdão, vou tomar um suquinho aqui. Então, deixa eu dizer aqui, olha, Elvin Correia, um professor muito bem avaliado na instituição de ensino. E o Tony Marlon,
pode ter igual, melhor não. Olha só, são declarações, então, né? São as declarações. O Elo é um colega, trabalhei com ela em outra faculdade. Primeiro trabalhei na Casper, depois fui para Santana e Belas Artes, trabalhei com ela na Belas Artes. Um professor excelente também, apaixonante, que os alunos amam. Muito obrigado, Elo, pelo carinho. Eu sempre tive esse orgulho de nunca ter sido mal avaliado em nenhuma universidade. Essas são as minhas avaliações. Eu digo sempre para o professor, Marilisa, a base de um professor são os seus alunos. Se você não consegue ter empatia, envolvimento, não é envolvimento desrespeitoso, mas envolvimento de amor, saber o que você está falando, né? Olha, entrou uma colega minha do tempo de faculdade, a Mônica, que agora também se tornou professora. Oi, Mônica, felicidades aí. A Solange também aí, Moura, que foi minha colega lá na Belas Artes, vários professores entrando. E o que eu acho mais legal é você poder desenvolver a sua profissão, como é o caso das relações públicas, como alguém que está trabalhando como um professor. E levar isso, mostrar o valor da nossa profissão. Então, eu sempre procurei honrar a nossa profissão, mostrando para o nosso aluno o valor do que era ser relações públicas. E eu acho que esse amor pela sala de aula vem também pelo amor pela minha profissão. Eu sempre gostei, desde o primeiro dia, eu gostei de ser relações públicas. E eu queria ser ou relações públicas professor. E eu consegui realizar isso durante 26 anos em várias universidades diferentes. A Andréia Taída está falando, o Júlio é encantador. Andréia, que já foi presidente do Federal. Nós estamos falando de 26 anos, Júlio. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu na educação, muita coisa aconteceu no mercado de profissionais de relações públicas. Como foram essas mudanças? Tanto na área da educação quanto na área da profissão. Como é que você vê essas mudanças ao longo desses quase 3 séculos? Olha, nem fala assim, séculos não, né? Décadas. Marilisa, eu não dei aula para Princesa Isabel, Marilisa. Todo mundo fala que eu dei aula de RP para Princesa Isabel. Aí você vem e fala uma coisa dessa, fica claro. Ai, me desculpa. Décadas, perdão. Nessas 3 décadas aconteceram coisas incríveis. Eu acho que as relações públicas cresceram vertiginosamente, o que eu acho fantástico. Enquanto que a educação brasileira despencou ladeira abaixo. Então a gente está vendo uma coisa muito louca, assim. Eu sempre digo que existem várias escolas escolas filosóficas de pensamento de RP, né? Então você tem aí desde Cândido Teobaldo, passando por Porto Simões, indo para Margarida Kunsch, para uma geração que é a minha geração, que resolveu mudar o sentido de RP. Eu falo que a geração de quem se formou na década de 80 cansou de ouvir que a gente era a profissão do futuro. A gente falou, vamos fazer a profissão do futuro agora. Vamos mudar isso. Vamos trabalhar nas empresas e provar o valor de relações públicas. A gente fez isso, né? Eu sempre tive, paralelamente ao ensino, o mercado, para trazer essa experiência e mostrar para o aluno que, assim, você está criando um novo universo referencial para a sua profissão, com a sua participação, com o seu olhar crítico. Nessas 3 décadas de relações públicas, eu vejo uma década de 90, onde a minha geração foi lá e peitou, e vamos fazer, vamos acontecer, vamos entrar nas empresas, do ponto de vista profissional, onde nós conseguimos uma calma e transformar o jovem que estava entrando na faculdade, dar esse sentido para ele. Agora a gente está lá também no mercado, disputando o espaço no mercado, e a gente chega na década de 2010, eu sinto que esse jovem que eu ajudei a formar, ele também ama a profissão e ele amplia o olhar sobre relações públicas. A gente tem grandes nomes hoje nas relações públicas fazendo a diferença. Alguns estão aqui na sala, como Marcos Carina, que foram alunos nossos, a Carla Almeida. Tem bastante gente aí que eu vi que estão, tem o Pedro Vitor, o Carlos Quelense. Nas grandes empresas você tem profissionais que passaram pela gente em vários momentos. Tem essa nova geração que está chegando, né? Gente que vai se formar esse ano, o Nilson Marley que está aí, outros meninos da São Justo que vão se formar, que estão aí. São pessoas que já amam a profissão, que a gente ensinou a amar a profissão. Do ponto de vista da educação, nós vimos uma queda vertiginosa, porque educação virou commodity, virou bolsa de valor. E aí se perdeu o sentido da educação. Se fala muito hoje uma educação por projeto.
só que não se coloca projeto nenhum. A Solange está falando, Vivi Mansi, sim, Vivi Mansi e eu somos... Você tem Tânia Baitello, Vivi Mansi, você tem tantos nomes, Elci Lemos, gente da maior capacidade, dos jovens, é tanta gente que eu tenho paixão, André Lúcio, você tem aí Silvana Pérez, Thaís Weber, que estão nas grandes empresas. São muito. Érica Bass também, que a gente encontrou, está chegando aqui agora. Tem várias. Vitória Rhodes, que é uma pessoa que eu amo, uma competência. Então, esses jovens transformaram a educação do ponto de vista de relações públicas. A universidade, por sua vez, está perdendo o seu sentido de universidade. A universidade é um lugar de aprendizado, de relacionamento, de estudar, de aprender. Não é um lugar para as pessoas só fazerem festa e aprenderem coisas genéricas. A gente não forma um profissional de nenhuma ensinando genérico. Isso aqui não é... Existem fórmulas prontas para o aluno. Não, a gente tem que mostrar para ele o valor de uma profissão. E ele tem que praticar minimamente a partir dos conceitos culturais, sociais, antropológicos e filosóficos, mas você não pode perder de vista que você não está... Essa mania de dizer, eu estou formando um cidadão. Não, quem forma cidadão é pai e mãe, dentro da casa. Se ele chegou deturpado, eu não posso mostrar ele uma profissão e empurrar a ética para ele. Ele não sabe o que é ética dentro de casa. Então fica muito confuso essa nova universidade que está misturando vários papéis. Eu acho que as pessoas têm que entender o que é educação. A outra coisa, o maior problema nessas 3 décadas é que nessas 3 décadas nós não tivemos um projeto educacional do país, Brasil, que tem que começar, Marilisa, lá no infantil, lá na pré-escola. Não é começar na universidade. Eu não posso imputar um jovem que teve 13 anos péssimos que ele agora seja protagonista. Ele não sabe ser protagonista. Se a gente comparar ao ensino da Finlândia ou da Coreia do Sul, ou mesmo de Singapura, e Austrália e Nova Zelândia, existe um projeto educacional que nasce na pré-escola, que vai formar esse cidadão. Ele começa a aprender desde criança o projeto, o conjunto, e não a unidade, não o tema. Ele vai aprender sobre a mesa, ele vai entender como faz a mesa, para que serve a mesa, a funcionalidade da mesa, as diversas utilidades criativas. Eu não posso chegar numa pessoa que teve um péssimo primeiro grau, segundo grau e terceiro grau e imputar a ela, você agora é protagonista, você vai fazer projetos. Ele não sabe o básico, ele não sabe o mínimo. Então, houve uma queda de qualidade na educação, porque agora há uma preocupação gigante com agradar. Eu, como professor, nunca quis agradar a aluno. Meu respeito é um respeito social para com esse aluno. Eu trabalhei em faculdades particulares. Eles estão pagando, eles têm que levar daqui. E eu não tenho obrigação de passá-los, eles têm obrigação de aprender. Eu sempre os tratei muito duramente. E eles estão aqui na live falando coisas boas, mas eu nunca fui bonzinho. Passei a mão na cabeça e falei, coitadinho do meu aluninho, ele está sofrendo. Não. Eu aprendi que ele tem que aprender, ele é responsável, ele tem responsabilidade. Quando você recebe um diploma de relações públicas, você tem uma responsabilidade técnica. Então eu tenho que conhecer o que é isso. Eu não posso simplesmente brincar. Olha, minha querida Márcia Kitson é minha aluna, também maravilhosa aqui também. Tanta gente linda chegando, o Pedro Vitor entrou aí. Todos lindos, maravilhosos. Daqui a pouco eu começo a chorar, porque você sabe que eu sou chorão, né? Eu fico emocionado e começo a falar e chorar junto aí. Pessoal, não liga não, eu sou meio assim. O que eu vejo hoje é todo mundo é educador. Desculpa, nem todo mundo é educador. Professor não é para complementar renda. Profissão de professor não é para complementar renda. O que a gente viu nos últimos anos é, eu trabalho não sei aonde, complemento minha renda dando aula não sei aonde. E aí a aula sai de qualquer jeito. A aula não tem alma, não tem personalidade, não tem sentimento. E aí, como ter tudo isso numa sala com 150, 170 alunos, 130 alunos? Há uma impossibilidade. E agora, com esses novos olhares, assim, eu ponho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto numa sala só. Mas são todos protagonistas, o terceiro vai ajudar o quinto vai ajudar o sétimo. Isso não existe, eu discordo. Isso é um projeto de pós-graduação. Na pós-graduação, quem está em módulos diferentes, numa mesma sala, funcionam. Já passaram por uma etapa de formação básica para chegar em algum lugar. Já tem uma maturidade, né, professor? Já tem maturidade. É como o ensino EAD.
Sim, nós temos duas perguntas aqui. A professora Paula pergunta o seguinte: Júlio, o que você acha das novas DCNs do curso? E aí, já para quem não sabe, fala para o que é o DCNs, professor, e o que o senhor pensa delas? As DCNs são diretrizes curriculares. Elas começaram a ser montadas, eu estava em outra universidade, por volta de 2012, 2013, começaram-se as discussões, o alinhamento básico, para que é um mínimo de currículo, né? Só que o que eu percebo é que esse mínimo de currículo está virando o mínimo do mínimo do mínimo, com disciplinas etéreas e com falta de profissional. A Paula foi minha aluna também, a Paula da FAPCOM, da FECAP. Da FECAP. A Paulinha da FECAP, linda, maravilhosa, uma coordenadora. Nem me orgulho de profissional. Eu me orgulho muito dos meus ex-alunos. Eu tenho hoje eu nem falo mais, eles são amigos queridos, né? Porque eu acompanhei de perto. O que a Paula fez na FECAP é de bater palma. Ela segura firmemente, com caráter, as diretrizes curriculares minimamente. O problema é que as universidades, e aí não estou citando nenhum especial, eu estou falando genericamente do EAPOC ao Chuí, transformaram essas diretrizes curriculares em um mínimo do mínimo. Então, assim, é um currículo mínimo que foi proposto pelo MEC, né, pelo Conselho Federal, com consultas e tudo mais, que virou o mínimo do mínimo. Então, assim, eu coloco pesquisa, mas eu não preciso dar toda a pesquisa. Eu coloco uma matéria de pesquisa e generalizo e coloco também ali outros cursos ali dentro daquela pesquisa. É uma pesquisa de opinião misturada com pesquisa de mercado, misturada com não sei o quê, misturada com aquilo outro, para dar o tal do alinhamento. E aí não precisa ser um profissional de relações públicas lá dando aula. Né? Acaba sendo sempre um ajambramento de alguém da comunicação, que em 90% dos casos não entende absolutamente nada de relações públicas. Então, nos ajambramentos, acaba virando uma grande mentira as diretrizes curriculares. Eu provo no papel que elas existem, mas eu não provo efetivamente que eu estou fazendo aquilo que está lá. Então, assim, eu acho que foi bom ter uma diretriz básica curricular, mas eu acho ruim quando isso vira apenas papel. Então, eu acho que aí que está o problema. Então, aparentemente, todas as coisas são muito bem arquitetadas, planejadas, mas nem sempre referencialmente é o que acontece no dia a dia das universidades. Que o papel aceita tudo, né? E aí, muitas vezes, um profissional que vai dar pesquisa, estou colocando pesquisa, não entende absolutamente nada de pesquisa com esse viés da pesquisa de qualitativa, que em relações públicas isso é muito importante, o valor que tem isso para a educação. Como um profissional de relações públicas vai entender só de pesquisa de mercado? Ele precisa olhar a pesquisa de opinião, a pesquisa qualitativa, entender de outras metodologias de quali, e fica sempre para a diretriz curricular está lá, né? Ele teve aula de pesquisa, mas ele não teve efetivamente a prática da pesquisa em relações públicas. E muitas vezes o professor nunca sequer viu absolutamente nada de pesquisa em relações públicas. E ele pede e implora para que haja um case, né? Vai procurar nos livros. Isso quando ele e aí depende muito da boa vontade desse professor em cumprir minimamente a diretriz curricular. E muitas vezes o professor não é daquela formação. E aí ele para não perder o seu emprego, oprimido por uma situação cruel, que é hoje o professor, eu diria que amanhã a gente não tem muita coisa que comemorar como professor. A única coisa que eu comemoro amanhã é o meu amor pelos meus alunos. E o amor que os alunos têm por mim. A minha escolha de professor, ser professor, que eu amo ser professor. Mas eu não posso amanhã comemorar o que está sendo feito com os professores. Demissões em massa, desrespeito com os professores, colocados em disciplinas que eles são obrigados a pegar sem minimamente uma informação, a falta de orientação. Então, Paula, respondendo a sua pergunta, eu acho que as diretrizes elas são válidas para orientar, para dar um norte, mas o que está sendo feito em cima disso é bem Brasil. E é cruel. Muito, muito cruel. A Érica Bassi também faz uma pergunta, professor, que é a seguinte: embora nossa profissão seja do presente e do futuro, o que explica, na sua opinião, o fechamento de tantos cursos, né? Ela colocou de alguns, eu já quero dizer de tantos cursos. Olha, Érica, os cursos fecham e abrem muitas vezes pela necessidade empresarial.
Antigamente a gente tinha um tempo de maturação para um curso dar certo. Agora o curso é semestral. Se ele não abriu a turma esse semestre, vamos fechar e juntar. Hoje, o grau de explicação e o distanciamento, o maior problema hoje, vamos olhar as universidades. Quantos profissionais de RP tem dentro das universidades, efetivamente, com formação, qualidade, para dar uma aula de RP? O aluno chega, se matricula, e ele quer alguém que fale de RP para ele. E aí, não tem. Aí ele fica perdido, aí ele vai embora para uma outra universidade. Chega uma hora que aquela universidade não conseguiu produzir. Mas a culpa é do curso que morreu. O curso de Relações Públicas não morreu e não vai morrer. É o que mais nós precisamos no mundo inteiro. No mundo inteiro, essa coisa. É a forma como as universidades estão trabalhando a divulgação dos cursos. Eu divulgo quem dá mais lucro. O que é mais conhecido. Direito, advocacia, pedagogia, medicina, é mais conhecido. E da comunicação, publicidade, jornalismo. Por quê? Porque é mais aparente. Eu conheço muitos jornalistas e publicitários que estão migrando para a área de RP. Então, como é que explica não ter, o curso está fechando? É a falta e a capacidade de entender que tem coisas que precisam ser maturadas, precisam levar tempo. Ou seja, outra coisa que destruiu os cursos de RP é a compartimentação dos cursos de 2 anos. Você acha curso de eventos, de comunicação institucional, de planejamento, de pesquisa. Ou seja, eu faço um curso de pesquisa em 2 anos, faço um monte de cursos pequenininhos. O que eu vou fazer faculdade de RP? É mais lucrativo para a universidade ter um curso de 4 anos com profissionais formados ou um curso mais genérico, onde eu não preciso de formação nenhuma, trago pessoas de várias áreas diferentes para dar matéria? É claro que os cursos de 2 anos venceram. Quando foi criado os cursos de 2 anos, o tecnólogo era um olhar muito mais de preparatório, de um operacional, do que o que está se fazendo hoje, onde se colocou os cursos de 2 anos como a grande... Para as pessoas venha tirar a faculdade em 2 anos. E é horrível isso. Você não pode fazer nenhuma discussão de absolutamente nada, porque o aluno, às vezes, ele não quer também. Ele quer tirar o diploma dele. A gente não pode só ocupar a universidade. Existe um problema social generalizado que desqualificou a educação, que desqualificou o ensino. E, com isso, o professor. E aí, nesse caso, não é só RP que tem essa questão, né, professor Júlio? Não, está fechando pedagogia, letras, porque são cursos, e o mais triste é que você percebe que são cursos de fomento do país. Os professores não saem mais das áreas... por exemplo, se você procurar hoje um curso de didática e prática de ensino, onde você faz? Tem pouquíssimas universidades que eu não fiz faculdade de pedagogia, mas eu fiz prática e didática de ensino, com a maravilhosa Liana Gottlieb, que lá na Casper Libro, que me ensinou muito, hoje não tem mais lá. Então também se acabou os cursos de um professor hoje. Eu criei em 99, 2000, o Professor do Futuro, um projeto muito bacana na Casper Libro, com o apoio do professor Luiz Alberto na época. O Luiz Alberto, ele sempre fala que ele foi meu primeiro professor do futuro. Ele ficou 1 ano comigo na casa, depois ele foi contratado. Então, ali naquela relação minha com ele, nasceu o Professor do Futuro, onde a gente tinha uma prática de ensinar jovens relações públicas com mais de 1 ano de formado a voltar para a universidade e trazer seu conhecimento de mercado, para ele poder se preparar. Era um projeto muito lindo. E para vocês? Cursos estão se fechando e se juntando com tecnologia. E isso para mim, é outro processo da destruição. O Pedro Vitor disse assim, eu fiz Professor do Futuro. O Pedro Vitor foi um, a Vivi foi outra, a Viviane Manso foi outra professora do futuro. Vários professores do futuro. Tem gente fora do Brasil que fez o projeto Professor do Futuro. Pessoas que estão em cargos de direção, diretores de empresa hoje que fizeram esse projeto. O Bruno Carramen é um outro também, que também é um RP muito legal, participou. O Pedro, que hoje está na Casper, lá o Pedro Nogueira. Tem gente maravilhosa que participou e que vivenciou esse momento de ser professor do futuro. Nada existe mais. Você falou, como é que ficou essas 3 décadas na educação? A educação foi perdendo sentido. As faculdades tinham conceitos. USP era uma faculdade de pesquisa mais teórica. As outras faculdades, tinha um grupo de faculdades que eram as faculdades mais de mercado. E que tinha uma política de mercado. Tudo se embolou. Se perdeu a identidade das universidades. Elas se misturaram em vários elementos para ficarem o quê? Como se fosse a oferta agora é a mesma, igualzinha.
educação não se vende igual. Educação se vende pelos diferenciais, aquilo que você oferece realmente de efetivo e de qualidade na formação. Eu sempre digo, eu não tenho a obrigação eu não vou tratar aluno como filho. Eu trato como professor-aluno, com todo amor e paixão que eu posso ter por um aluno. Eu brigo, eu expulso da sala, eu dou nota baixa, eu esculhambo os trabalhos, mas é porque eu quero o melhor. Eu quero ver que eles podem me dar melhor. Eu tenho orgulho de projetos que simplesmente, a Carminha Vasque também, uma professora maravilhosa, entrou aqui, foi uma das primeiras a participar do programa. Então tem várias coisas que a gente fez e que a gente exigiu muito das pessoas. E eu tenho orgulho de dizer que elas estão muito bem hoje, graças a Deus. Uma certa época eu fui taxado de ser o terrorista das relações públicas nas universidades, porque eu arrancava o sangue dos alunos. Não tenho o menor problema com isso, não tenho o menor sentimento de pegar um trabalho e falar assim, está um lixo, escrever lixo. Escrever outras palavrões lindos, mas eu não posso. C do L, X do B. É só o que eu posso dizer. Depois, em off, a maioria sabe do que eu estou falando, porque alguns já receberam X do B no trabalho, ou C do L. E aí, essa exigência, a faculdade cortou. A universidade não quer mais que a gente exija desse jeito. Por quê? Porque você corre o perigo do aluno ficar estressado e ir embora. Eu tenho a honra de dizer que nenhum aluno foi embora porque ficou estressado. Ele voltou porque ele foi desafiado. Isso é o desafio da educação. Você desafiá-lo e saber dizer para ele, a hora que ele faz o melhor, você tem que ir lá dizer ao aluno. Como se faz isso? Como se cria essa relação? Eu não te dou quase nada, mas me segura esse aluno. E você fica... Eu sinto que o professor virou um certo... Ele é refém. Ele é refém da universidade, ele acaba virando refém do aluno, e ele fica comprimido entre coordenador, universidade e aluno. Então, professor, o que eu vi nessas 3 décadas foi isso. Fale, meu bem. Tudo bem, amanhã a gente não tem muito o que comemorar. E o que nós poderíamos, aqui nós temos alunos, nós temos professores, profissionais que estão atuando no mercado. O que nós poderíamos fazer para mudar essa realidade, na sua opinião? Eu acho que primeiro, olha, a Cleusa Sesca está aí também, uma fofa, linda. Eu acho que primeiro a gente ter um sentimento de corporativismo maior. Eu acho que assim, a profissão de professor é a mais linda. Na Alemanha, a Angela Merkel tem ela fala que ela não pode pagar pouco para um professor porque ele é a base da nação. Ele forma o futuro da nação. Aqui, a gente está vendo esse professor ganhando R$30 a hora aula, o que é cruel, né? Sendo colocado nos horários mais cruéis, tendo diminuição da carga horária da maneira mais cruel possível. A gente esquece que esse professor é pai, é mãe, é marido, é esposa, tem contas para pagar. Então, tinha que haver um mínimo de respeito, não só eu acho que o maior respeito é você entender que essa profissão forma o país, muda a forma de pensar de um país. Mas o nosso país, infelizmente, sofre de uma doença que é, assim, se valoriza muito mais, desculpe, a dançarina de funk, o dançarino de funk, do que quem estudou para ser professor. Então é cruel um político receber 27 mil para ser vereador e um professor ganhar R$30 a hora a aula, em todas as instâncias. Porque nós estamos igualando, o professor do ensino municipal e estadual ganha muito mal. As universidades privadas trouxeram o salário do professor para esse patamar. Vamos igualar. A gente não subiu o salário do professor do municipal, e do estadual e do federal a um nível bom. A gente desceu o salário de todo mundo. Então, isso é cruel. Eu tenho um STF que ganha muito bem e professores renomados que ganham muito mal. E que tem que dar aula em 3, 4 faculdades, tem que corrigir prova, participar de banca, de uma maneira aviltante. Então, assim, eu repito, o que a gente tem para comemorar? A paixão, o amor por esses meninos. Vê-los aqui,
saber quem eles são, ver essas pessoas lindas, essas pessoas que cresceram, porque a gente estava lá, a gente deu a mão de alguma forma, e eu nem sabia que eu tinha feito isso, as pessoas falam para mim coisas que eu sequer lembro, mas eu acho que esse é o papel do professor. Eu não vou dar a mão no sentido eu vou te... Mas assim, é dar a mão no sentido figurativo, assim, olha aqui, ó, o caminho está aí, eu te dei uma ferramenta, faça dela uma estratégia. Eu te dei um pedaço, faça o bolo. Né? Isso é que é o mais legal. E a falta de respeito como precedente gigante do que é esse professor. Por quê? Porque eu posso contratar qualquer pessoa que precise de um emprego para complementar a renda para dar aula. E eu jogo a pessoa na fogueira. E ponho um professor mais velho para te dar uns conselhos, para te dar uma ajuda. E os treinamentos são sempre muito etéreos, que é outro problema das universidades. Tem treinamentos etéreos. A discussão do nada. Mas depois dessa discussão, eu digo assim, põe 150 numa sala e deixa que esse professor se vira. Que é terrível. Fala, meu amor. Amanhã, 15 de outubro, não posso mais errar aqui, nem década, nem século, nem milênio, senão nunca mais ninguém vem na live, né? Daqui um mês e um dia, nós temos as eleições. Então, mediante essa situação, acho que é um momento também de nós, como cidadãos, olharmos esses representantes e sabermos quais realmente nos interessam quando a gente fala de educação, e fazer esse levantamento de quem realmente eles são, e mais do que isso, cobrar. Acho que nós temos Sim. que pensar nos nossos deveres e nos nossos direitos, porque o reflexo, nós temos hoje o reflexo daquilo que nós votamos. Então, nós fazemos a diferença a partir do momento que a gente toma essa consciência. E é muito triste quando a gente questiona, né, em quem você votou na última eleição e a pessoa não sabe quem foi, ou o que o seu representante no legislativo fez por você e você não sabe, você não cobrou. Então, nós temos um problema, mas também nós temos a condição de mudar essa situação. Eu acho que assim, a gente tem, eu acredito até, o que eu vou falar talvez seja chocante, que a falta de um projeto país educacional passa por um desejo da ignorância. Porque quanto mais ignorante, quanto menos informação eu tenho, qual é a minha incapacidade de ler a informação, de saber a diferença entre fake news e notícias reais, eu estou mais me transformando em gado. A falta de um projeto educacional país mostra isso. Nós estamos vivendo isso, assim, se você pegar os projetos que deram certo no Brasil educacional, eu posso dizer um que eu vivenciei na década de 70, Roberto Santos, na Bahia, criou as escolas polivalentes. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, com comida, com roupa, com ensino de inglês, francês, espanhol, com aulas de educação para o lar. Esse projeto durou 5 anos. Quando mudou o governo, todas essas escolas foram colocadas como escolas normais. Por quê? Porque era muito caro manter escolas desse nível. E eu precisava me eleger para o então candidato, que era Antônio Carlos Magalhães, precisava se eleger novamente e precisava de dinheiro para isso. Então, quando alguns projetos educacionais começam a dar certo, eu preciso destruí-lo, porque isso pode fazer com que o povo tenha cultura e educação. Gente que pensa, gente que sabe escolher, não vai escolher errado. Vai olhar com mais beleza e não vai votar em candidatos que fazem musiquinhas, que fazem historinhas engraçadas, mas que não tem nada a dizer, que estão pensando em si mesmo. Em como se aposentar em 8 anos ou 4 anos e ter um salário de 20 mil reais. É a única coisa. Então, o coletivo no Brasil foi esquecido. O bem comum no Brasil foi esquecido do ponto de vista da educação. Eu preciso de um projeto educacional sério para transformar o país, como foi em outros lugares do mundo. Se você pegar os grandes exemplos do mundo, os 2 bolsões de educação mundial, Finlândia e Coreia do Sul, você não está falando de uma escola que começa no 3º grau. É um projeto que começa no dia que a criança vai para a escola. Então você vê criancinhas de 4 anos usando o EAD. Quando ela chega na universidade, ela sabe usar o EAD muito bem, ela sabe que ela tem que estudar pelo EAD. Aqui o EAD foi socado goela abaixo das pessoas e dos professores. Aqui não se paga royalty pelo que o professor faz com o seu EAD. Você recebe míseros 2 mil reais, quanto tanto, para fazer um curso que vai durar séculos na universidade. Então, assim,
fora do país, você já está trabalhando com uma outra perspectiva de EAD. Então, que o professor também ganha pelo seu conhecimento. Aqui a gente sofre porque a gente estuda, tem um conhecimento, mas não querem pagar pelo conhecimento da gente. Isso é doloroso. Então, esse é o lado que a gente tem. Eu gosto de falar. Eu vou terminar a minha live falando coisas bonitas, tá? Eu prometo para vocês, falando de amor. Mas eu preciso falar dessas coisas, porque essas coisas, elas nos colocam diante de uma situação cruel de um país sem política educacional. E desculpem, gente, não é esse governo. É histórico. Nós estamos vivendo um problema histórico. A falta de um projeto educacional Brasil é histórico. Vem de longe, porque é como submeter uma nação à pobreza intelectual. Então, quando você tem um projeto Brasil educacional, isso vai melhorar da infância até chegar na universidade. Aí eu posso fazer uma universidade cuja programação de aula, ela coloca o aluno como protagonista, ela cria projetos, ela faz o aluno se sentir vivo junto à sociedade, fazendo projetos sociais. Então, isso faz sentido. Agora, pegar um aluno que veio de uma escola pública sem nenhuma informação qualificada, porque a escola pública, infelizmente, está ruim também, e não é só a pública, a privada também está péssima, né? O que eu conheço são projetos, são bolsões de educação para quem consegue ficar em boas escolas, alguns pais que vão lá brigar pela educação dos seus filhos e ter qualidade, né? Então, você tem um problema sério da questão do que nós estamos ensinando efetivamente para o futuro. Então, eu vejo assim, que nós ainda vamos ter alguns anos que sofrer na mão de políticos escolhidos por falta de competência, de consciência e de educação. Então, eu não culpo o povo brasileiro, mas os seus dirigentes, por há mais de 100 anos, vamos dizer assim, está fazendo a mesma coisa para não deixar esse povo crescer. Nós vivemos um problema sério que eu chamo de os predadores coloniais. O meu amigo Bruno Hinst, que me deu que é um querido professor também, que disse assim, nós vivemos um problema de predadores coloniais. Desde a época das capitanias hereditárias, só vêm tirar. Vêm aqui, tiram e levam para fora. Colocam as divisas fora. O melhor vai para fora. E se dane o índio, né, em primeira instância. Depois se dane o negro em segunda instância. E o povo brasileiro, que agora nós somos todos miscigenados, que se dane. Então, e aí, nesse que se dane, a melhor forma de diminuir o povo é tirando dele a educação. Então, o aluno bate no professor, isso parece uma coisa assim, mas quem é esse pai e essa mãe que nada fez para esse aluno também chegar lá dentro e bater no professor? É cruel. É um círculo vicioso e viciante. Então, sim, não vamos apontar os culpados, mas a sociedade também é culpada porque, assim, é mais fácil, né? Eu não entendo. Eu vejo, assim, pessoas que os filhos, a família nunca teve acesso a uma universidade. Chegou pela primeira vez, vê todo aquele tumulto e ela tem medo. Eu já escutei isso de pai, eu tenho medo de reclamar, porque é a primeira pessoa da nossa família que chega na universidade. E ele tem medo porque ele não sabe ao certo se aquilo que o filho está fazendo é correto, porque ele não teve informação antes, mínima. E aí qualquer coisa pode. Aí as diretrizes curriculares que a Paula falou podem ser mascaradas, podem ser retorcidas. Eu não preciso ter um profissional dando um diploma de RP formado em RP. Em qualquer área da comunicação serve, é tudo igual. O genérico passa a ser, então, o grande remédio. É exatamente isso que a gente tem que mudar. Professor, o senhor prometeu terminar essa live falando de amor, mas eu também sei que você canta. Você fala de amor, você... Eu vou cantar um trechinho. Eu vou... logo vocês vão ter notícias musicais. Eu vou postar aí dia 30, às 10h30 da noite. Eu vou fazer uma live, voz e piano. Mas eu vou postar no Instagram, tá, gente? Quem não me segue pode me seguir no meu Instagram. E dia 30 tem uma live. Pra falar coisas muito, eu vou cantar um trechinho de uma música que eu gosto muito. Que diz assim... Eu ando por aí, criando canções. Eu canto aos quatro ventos, aos furacões. Eu ando por aí, meio perdido, meio down. Eu canto porque sou sentimental. Eu sou sentimental de pai e mãe. Eu aprendi a ser sentimental com os meus pais, que ouviam lá atrás coisas
como Ângela Maria, Aguinaldo Raiol, Calbi Peixoto, eu cresci ouvindo isso. E o sentimental do Júlio aparece muito na sala de aula. Eu sou briguento. Eu gosto de confusão mesmo. Todo mundo sabe que eu sou intenso, que eu sou louco, mas é porque eu amo ser professor. Eu nunca cheguei na sala de... Eu tive propostas anteriores para deixar a sala de aula, com grandes cargos e grandes salários. Eu não quis. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que deixar a sala de aula. Eu não estava pronto para estar longe dos meus alunos. Porque a maior bênção para um professor é a sala de aula. É olhar aqueles rostinhos todos com 17 anos, e alguns aqui eu conheci com 17 anos, sem saber para onde ir, o que fazer, né? E, de repente, eu estar ali diante deles, olhando e como fazer. Tem um querido amigo, Jorge Bise, que também da área musical e artística, que está aqui dando parabéns. Ao mesmo tempo, Marilisa, mesmo que eu sou briguento, chato e reprovador, eu sou um pouco pai, porque eu me sinto responsável. Eu fui paraninfo nesses 26 anos, 16 vezes, e homenageado eu acho que eu fui 6, então foi 22 ao todo. 2 eu era coordenador, então ele já estava na mesa, não me colocaram, eu estava na mesa, eles achavam maravilhoso. Então, acho que desses 26, 24 anos eu estava entregando o canudo, eu estava na mesa finalizadora. E esse é o maior presente. E o maior outro presente que a gente pode ter é encontrar um aluno na rua, ou em qualquer lugar do mundo, como já aconteceu comigo, e ouvir um grito, né, mequetrefe, em outro país, em outro idioma, em outra história. Eu vi o mequetrefe, olhar para trás e vir alguém correndo e me agarrar. Né? E dizer assim, eu amo, não sei o que lá. Eu tô vendo um pessoal aqui eu canto no KDV, que é o karaokê da véia, do DJ Zé Pedro, todo domingo às 20 horas. Eu canto lá com o pessoal, tá o Bizi, o Propovic, a Caroline, um pessoal super lindo que eu conheci através do karaokê do DJ Zé Pedro. E aí eu canto no karaokê também. É muito legal. E aí, então, eu queria deixar, né, para finalizar a nossa live, esse sentimento de amor. Eu acho que sim, apesar de tudo que eu falei aqui, a gente tem que comemorar todos os professores, Carla, Paula, Carol, Marcos, Luiz, que são professores, Carlos, ou pessoas como a Vitória e Pedro, que simplesmente vão à universidade, dar o seu talento, a sua história, como a Vitória, o Pedro, a Roberta, a Tânia, a Vivi, que fazem isso sem receber um centavo. Eu acho que isso é lindo, essa troca com os profissionais. E eu deixo aqui como finalização que, assim, eu, nesses 26 anos, sou o homem mais realizado do mundo. E deixei a educação. Eu não sou mais professor, agora eu sou um outro profissional de uma outra área. Não dá para conciliar, infelizmente, nesse momento da minha vida, a educação. Eu quero voltar no futuro, eu quero continuar dando aula, não há problema nenhum, eu gosto da aula, mas numa outra universidade, uma universidade cujo lema seja profissional e não genérico. Quando eu achar uma nova universidade que trabalhe com a palavra aprendizado, eu volto com muito amor, porque eu não posso enganar os meus alunos. Jamais eu vou entrar numa sala de aula para enganar os meus alunos, porque eu tenho uma ética de relações públicas, que eu assinei com o meu diploma, mas eu tenho uma ética de professor. Eu preciso mostrar o que faz uma relações públicas, e o que faz relações públicas é paixão por que se trabalha. Muito bem, muito bem. Vamos deixar aqui, então, o nosso parabéns a todos os professores, né, que estão nessa live, a todos os professores que nos acompanham, o nosso carinho especial aos professores de relações públicas, né, que engrandece tanto essa profissão e que faz a diferença na nossa vida. Eu tive professores também maravilhosos, né, e eu acho que você nunca vai deixar de ser professor. Essa é a sua essência, né? Essa é a sua essência. Eu queria tanto falar um monte de coisa, nosso tempo está acabando. Semana que vem a gente se encontra. Segunda-feira tem um evento super legal lá na Católica de Santos, com o Paulo Nassar, tem o nosso apoio.